Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando, quase terminando, aliás, a prova da UNB de 2014. Agora as questões 142 a 146 tratam de biotecnologia e começa com esse textinho aqui. Em 2010, pesquisadores criaram em um sintetizador químico, através de síntese química, síntese orgânica, né, o genoma da bactéria Mycoplasma mycoides da classe Molycutes a partir do código genético, que horrível isso, arquivado em um computador. Vamos lá, vamos com muita calma ver primeira frase aqui. Por quê? Primeiro, não existe sintetizador químico, tá? Foi através de síntese orgânica, de síntese química, não existe um aparelho chamado sintetizador químico. Quem escreveu isso não faz ideia do que está falando. Segundo, a partir do código genético, o escambau, a partir do genoma, vamos puxar aqui, genoma. Por quê? Porque código genético é aquela relação entre códons e o aminoácido que ele codifica. E isso é universal, na verdade é quase universal, mas é praticamente universal entre os seres vivos, não é o genoma. O genoma é a quantidade, os genes que o organismo tem, né? Todo o patrimônio genético, todos os genes e tudo que está escrito no DNA. O código genético é como você traduz o RNA mensageiro para uma proteína, tá? Tem nada a ver. Então eles sintetizaram quimicamente, não através de um sintetizador químico, não existe um aparelho chamado sintetizador químico. Eles foram lá no laboratório e foram colocando, né, o genoma da bactéria Mycoplasma mycoides a partir do genoma de não sei quem arquivado em computador. Maravilha! Esse código, esse genoma sintético, embora seja uma cópia do genoma de Mycoplasma mycoides, contém sequências de DNA montadas em laboratório que serviram como marcas d'água para distingui-lo do genoma natural. Fato verdadeiro. Existe escrito no genoma dessa bactéria, essa bactéria se chama Cynthia de verdade. De verdade ela se chama Cynthia, eu vou escrever aqui com Y, Cynthia, de sintético, né? Foi criada pelo grupo do camarada chamado Craig Venter nos Estados Unidos. E aí entre essa marca d'água existe uma frase, várias frases escritas, existem nomes escritos. Uma das frases, se eu não me engano, era: o que eu não posso construir, eu não posso compreender. Bem bacana, está escrito no genoma dessa bactéria que eles sintetizaram para distingui-lo do genoma natural. O genoma sintético foi então introduzido em uma bactéria Mycoplasma capricornum, cujo DNA havia sido previamente removido. No momento do transplante, 14 genes do genoma sintético foram excluídos e, mesmo assim, a nova bactéria sintética, denominada Mycoplasma laboratorium, passou a viver e reproduzir-se controlada pelo novo genoma. Essa descoberta mostra que é possível desenhar um genoma como se fosse um software e colocá-lo para rodar no hardware de uma célula. Considerando o texto e os aspectos que ele suscita, julgue os próximos itens. 142. As bactérias Mycoplasma laboratorium somente podem produzir proteínas cujas sequências de aminoácidos sejam idênticas àquelas das proteínas produzidas pela Mycoplasma mycoides, que serviu de molde. Então, vamos lá. A vida real diz que sim. A vida real diz que sim. O gabarito diz que não. Vamos colocar aqui errada pelo gabarito. Vou botar um errado aqui entre parênteses. Mas por que que eu digo que sim? Porque você tem aqui uma sequência aleatória, vamos dizer, de bases nitrogenadas, aqui de nucleotídeos, formando, né, o que a gente chamaria normalmente de um gene. Tá? Só que essa sequência codificadora, tá? Essa sequência aqui, ela não é, essa aqui que vai dar origem ao RNA mensageiro, ela não é tudo, tá? Que compõe um gene. Existem umas sequências antes que promovem a transcrição disso aqui. Existem sequências promotoras, existem sequências reguladoras, existem sequências que fazem com que isso aqui seja expresso ou não.
tá? Existem sequências aqui que a gente chama de amontante, existem sequências ajusante, que fazem que isso aqui seja ou não expresso. Então, só o que está escrito aqui não é a sequência que vai ser transcrita para um RNA mensageiro. E mesmo aquilo que for transcrito para o RNA mensageiro, nem todo ele vai ser transformado em proteína, porque existe ainda a sequência ligadora em ribossomo, a RBS, Ribosome Binding Sequence, que é onde o ribossomo vai montar. Existem outras sequências antes e depois. Então, na vida real, o gene é bem mais complexo do que isso que a gente costuma ver no ensino médio, que dirá no ensino fundamental, tá? Mas então essas sequências que estão aqui escritas, cadê essas marcas d'água, tá? Elas podem ser inseridas, por exemplo, se eu tivesse um gene, sei lá, um gene roxo, e aqui eu tenho o gene verde na bactéria normal. E aí, vamos dizer que na minha bactéria modificada, eu coloque a marca d'água justamente entre os dois. Eu tenho aqui o roxo, eu tenho aqui o verde, e entre os dois eu coloquei uma marca d'água laranja, tá? Então, isso aqui é gene, isso aqui também é gene, e o que está aqui no meio não é nada. Tá? E não vai ser transcrito, não vai virar proteína, não vai virar nada. Isso aqui é só um trechinho que está colocado aqui no meio. Existe isso, tá? Principalmente aos montes existe isso em eucarioto. A maior parte do DNA de eucarioto, na verdade, não vai virar proteína. Então, o que vai virar proteína no DNA de eucarioto é muito pouco em relação ao total. Então, eu diria que está certo. As bactérias Mycoplasma laboratorium somente podem produzir proteínas cujas sequências de aminoácidos sejam idênticas às da proteína produzidas pela Mycoplasma mycoides. Sim, porque ele não mudou a proteína da Mycoplasma mycoides. Ele pegou e colocou coisas novas, de acordo com esse texto. Tá? De acordo com o texto, ele só colocou coisas novas, não alterou as que já existiam. Mas, né, o gabarito diz que é errado. Próxima, 143. Bactérias citadas no texto pertencem ao mesmo gênero? Sim. Mycoplasma mycoides, Mycoplasma mycoides, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma laboratorium. Todo mundo é do gênero Mycoplasma, todo mundo é do mesmo gênero. Maravilha, correta. 144. A célula sintética não possui estruturas membranares, tais como mitocôndrias, retículo, complexo de Golgi, fagossomo, lisossomos e vários outros somos. Por quê? Porque ela é uma bactéria. Essa célula sintética é uma bactéria, reino Monera. Você não lembra do que tem numa bactéria? Dá uma clicada aqui em cima, dá uma olhada lá no vídeo sobre o reino Monera para refrescar a memória. Então, sim, isso está correto. Ela não possui nada disso. 145. A manipulação genética de espécies biológicas do interesse do homem iniciou-se após a criação de uma forma de vida sintética como a descrita no texto. Isso está errado. E por que isso está errado? Porque a gente já clonava antes, a gente já fazia transgênico antes, tá? Principalmente transgênicos. Dá uma olhada de novo, dá uma olhada lá no vídeo sobre transgênicos para saber mais sobre isso. Lembrando que seleção artificial, você escolher, né, o milho pré-histórico era um e o milho moderno é outro. Não foi manipulação gênica, isso foi seleção artificial. Porque o lobo era de um jeito e agora o cachorro, o chihuahua, é de outro. Isso é seleção artificial, isso não é manipulação genética. Você falar que o cara que está escolhendo qual é o cachorro que ele vai cruzar, ele está fazendo uma manipulação genética, é querer glorificar demais, né, o fato de o cara ser um Tinder canino. Tá? Então isso aqui não é verdade, principalmente por conta da transgenia e da clonagem, não por causa da seleção artificial. E aqui, 146 para fechar, o texto descreve a criação de vida a partir da sequência de nucleotídeos que possuem como pentose uma ribose. Isso foi uma maneira muito estranha de você dizer que a nova bactéria foi feita por conta do RNA. Lembra? Ribonucleico.
tá? Você tinha a pentose, como que era a estrutura de um nucleotídeo? Você tinha aqui um fosfato, ele era ligado na tal da pentose, um açúcar de 5 carbonos, e aí você tem os carbonos, tem um oxigênio aqui, tá? Ó, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 e 5, isso aqui é um oxigênio. E aí, você depende, se você vai ter um OH aqui, isso aqui vai ser uma ribose. Se você não tem esse oxi, é uma desoxirribose. E essa é basicamente a diferença entre o nucleotídeo de RNA e o de DNA. Ligado a tudo isso, você vai ter então a basezinha nitrogenada, ou ACTG, ou ACUG, dependendo se você tem um RNA ou DNA. Isso aqui está então errado. Ele foi feito a partir de DNA e não de RNA. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.